O futuro pode ter, se tudo der certo, menos situações trágicas como essa, porque o investimento na área de saneamento pode nos ajudar a enfrentar esta situação de clima extremo como nós temos vivido. Os dados mais recentes do setor de saneamento mostram um impacto positivo no investimento gerado pelo novo marco do setor de água e esgoto. Em 2024, o setor registrou o terceiro recorde seguido, com um pouco mais de 29 bilhões de reais no anúncio de planos de investimento. Isso significa um salto de 30% quando a gente compara com as cifras observadas antes do marco do saneamento. E ainda a gente vai ver o efeito se materializar na contratação das metas dos projetos para atingir a universalização do setor. Por isso, eu converso agora com o nosso colunista, Maurício Portugal. Maurício, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. O setor de saneamento é uma área em que o Brasil sempre não conseguiu entregar bons números e uma rede, um atendimento suficiente para a população de todo o Brasil, mas os números que a gente tem observado desde o marco do saneamento são muito positivos. Dá para ser otimista com o futuro? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui a conversar com você sobre esse tema, né? Eu acho que temos razões para ser otimistas, sim. Se você pegar o que existe hoje, porque aqui a gente está falando de universalizar um serviço básico muito importante que tem impactos na rede de saúde. Cada R$1 que você investe em saneamento são R$4 economizados na rede de saúde. Então, é extremamente importante universalizar esse impacto IDH das regiões onde a rede de saneamento chega. E se você olhar os dados atuais, esses dados são de um estudo feito pela Bicom, na Associação dos Concessionários Privados, com base em Cinis, né, Cinisa, que são sistemas do governo federal alimentados pelos municípios e pelos prestadores em cada um dos municípios, pelo IBGE, né, na PNAD contínua, a ANA e BNDES. Né, a Bicom acessou essas fontes e fez esse estudo, e a conclusão é que para a água a gente tem 87% da população já com metas contratadas, né? Quer dizer, com contratos Sim. que caminham na direção da universalização. A universalização para a água, a disposição legal é de 99%, então você tem que, para ser considerado universalização, 99% da população tem que ter acesso à água tratada, né? E no caso de esgoto, a gente está falando de 72% da população com meta contratada, né? Então, esgoto a gente está sempre um pouco pior, é mais difícil fazer infraestrutura de esgoto do que fazer de água. Inclusive também por razões históricas, porque quando lá atrás se criou o Planasa, lá na década de 70, né, que foi o que estruturou as empresas estatais de saneamento, as companhias estaduais de saneamento, a prioridade era levar água, né? E o programa lá de trás foi relativamente, eu diria que teve um sucesso relativo, porque, bem ou mal, a gente tem, hoje em dia, em torno de 80% da população com acesso à água tratada. Tem muita disparidade regional, tem região que é muito mais baixo do que isso, mas houve um sucesso no que se fez lá atrás. Mas nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, se você pegasse o crescimento ano a ano pré-marco legal, a gente não atingiria a universalização, porque se você olhasse a curva de crescimento da população vis-à-vis os investimentos, teria que ter uma mudança muito grande na trajetória de crescimento. Existia cenários nesse sentido, mas na trajetória de crescimento da população, para você conseguir universalizar, né? Mas as melhores perspectivas eram universalizar em 55 anos, coisa assim. Em Portugal, esse montão de dinheiro que está chegando e sendo colocado na mesa, está vindo de onde? Quem é esse investidor? Porque era um dinheiro que estava por aí e que as empresas estatais não conseguiam captar, né? Não virava investimento de fato, né?
Não conseguiam captar porque quando você olha a capacidade de diversas empresas estatais, elas não tinham condição econômico-financeira de captar, né? A situação de muitas estatais é ou ela paga salário ou ela faz investimento. Ela tem que fazer essa escolha. Entendeu? Então, assim, o capital estava disponível, né? Tem uma outra coisa que acontecia que era o seguinte: no marco legal anterior, as empresas estatais podiam celebrar contratos com os municípios são os poderes concedentes em relação ao saneamento. Isso, na minha opinião, é um erro de engenharia institucional, mas é assim que é no Brasil. Então, essas empresas estatais contratavam sem licitação com os municípios. Se você pega um município pequeno, um município de porte médio, isso dá uma vantagem à empresa estatal enorme em relação à empresa privada que tem que passar por um processo de licitação, porque o município pequeno ele precisaria se estruturar para fazer uma licitação. O novo marco legal de saneamento mudou isso. Então, não foi apenas que a iniciativa privada passou a ter acesso, né, a mais acesso a mercados, a atrair, né, tanto financiadores quanto investidores, né, por meio das concessões, mas o número de municípios disponíveis para haver serviço concedido à iniciativa privada aumentou muito, porque em todo lugar que a empresa estatal não conseguiu provar que ela tem condição de fazer os investimentos para a universalização, ela perdeu o contrato. E aí o município fica obrigado a fazer licitação e a buscar a universalização por esse meio. Por isso que a gente já tem tantas, você imaginar, 80%, 87% do país com meta contratada de água, né? Ou seja, até 2033, talvez escorrega um pouquinho mais para frente, 2040, a gente vai ter a universalização de saneamento para boa parte da população. Portugal, a gente tem uma telinha, a gente tem até uma telinha. Tem. É verdade, deixa eu mostrar aqui. Eu falei os dados. Olha, basta olhar, não precisa nem olhar o valor, né? 29,1 bilhões é um valor muito relevante em termos de investimento. Esse dado é de 2024. A gente tem o dado de 2025, mas não é comparável, porque houve uma mudança de metodologia. Então, a gente está usando o dado de 2024. Olha a inflexão da curva de investimento. Se a gente continuasse no ritmo de crescimento que era o ritmo antes do marco legal, a gente jamais chegaria à universalização. O fato de você abrir para a iniciativa privada foi o que permitiu isso. E aí o dinheiro vem do setor bancário, né? Tanto bancos comerciais quanto bancos de desenvolvimento, né? BNDES, Caixa, todos os bancos comerciais, quanto de investidores. Aí você tem fundos investindo, dá o exemplo da Perfin, que, por exemplo, é um dos investidores lá no caso da Corsan, da estatal que foi privatizada do estado do Rio Grande do Sul, né, que atualmente é controlada pelo Grupo Egea, junto com o Grupo Perfin. Tem vários outros fundos de investimento que estão entrando no setor, geralmente em parceria com algum grande operador de saneamento, né? A gente tem a segunda telinha até aí, Portugal. Aqui é demonstrar, né, eu já falei o dado, mas aqui acho que está mais desagregado, né? Veja, 32% da população já universalizou o serviço, já chegou a 99% de cobertura de água e 90% de cobertura de esgoto. Então, 32% da população. 55% está na trajetória certa, está com meta contratada, mas não chegou ainda à universalização. E aí tem aqueles 1% está em processo de contratação, né? E tem aqueles 12% que são os que estão ficando para trás. Essa é a maior preocupação quando a gente olha a perspectiva de universalização e da perspectiva da trajetória que se espera do setor. Passa, por favor, a próxima lâmina, porque a próxima lâmina faz a mesma coisa em relação ao esgoto. Olha lá, nós estamos com 82% da população na trajetória da universalização, 20% já está universalizado para esgoto, né? E você tem 2% que está em contratação, em processo de contratação, ou seja, logo vai passar para outra categoria, né? E o preocupante é esse 15% da população que não tem nem acesso a esgoto, nem tem uma empresa contratada com a obrigação de fazer investimento para que o esgoto chegue na casa das pessoas, a rede chega ao domicílio. Então, que bom que com o setor privado a gente
está mudando aquele paradigma de que investir em saneamento, em água e saneamento não gera voto, porque não aparecia. E, felizmente, com o novo marco, a gente está conseguindo, de fato, reverter essa situação, né, Portugal? Sim, estamos conseguindo. Agora, é importante a gente notar que tem ainda desafios relevantes, né? Um desafio que eu acho que é importante a gente levantar aqui no Brasil, um dos maiores desafios é o problema de segurança jurídica, né? A gente teve recentemente a reforma tributária que, em geral, simplifica o sistema tributário, melhora o sistema tributário. Mas no caso de saneamento, ele aumenta os custos. E aí é preciso reequilibrar os contratos. Reequilibrar esses contratos vai ser um desafio, porque se você coloca na tarifa, uma boa parte dos usuários não consegue pagar a tarifa, sai da rede. Então tem que ser com recursos fiscais, né? E aí você vai ter que olhar a condição de pagamento dos estados, dos municípios, né? Que a gente sabe que não é boa, né? Então tem esse desafio que vai aparecer daqui a pouco, né? Tem um outro desafio que é a lei da tarifa social, que obrigou todos os concessionários a praticar as regras da tarifa social. Mas para isso é preciso reequilibrar também os contratos, né? E há hoje uma dificuldade muito grande de acesso pelos concessionários aos dados do cadastro único, né? Existe uma suspeita, eu não sei o quanto isso é verdade, de que a dificuldade de disponibilização dos dados do cadastro único se deve ao impacto que isso teria sobre as estatais. Tem várias estatais que, se você aplicar a tarifa social e não conseguir reequilibrar, elas quebram no dia seguinte, né? Então, assim, está se criando demandas sobre o setor, quando a gente devia deixar o setor em paz, já que ele está na trajetória correta para a universalização, né? Demandas regulatórias, novas leis que criam custos, etc., quando a gente devia preservar isso aqui para a gente chegar à universalização. Tem outros desafios, por exemplo, cadeia de insumos. Quando, numa modelagem, o BNDES coloca lá no edital que você tem que universalizar, fazer a progressão em direção à universalização de todos os municípios que integram aquele contrato de concessão, imaginar um caso, tem casos com 300 municípios, 400 municípios, né, que se fez uma região que, com esse número de municípios, significa 300, 400 frontes de obra, né? A gente não tem empresas de engenharia para isso, né? Você gerir 300, 400 frontes de obra é uma coisa absurda. E vem também o problema da cadeia de insumos, de equipamentos. No caso de esgoto, à medida que você for aumentando o tratamento, você vai ter uma questão, porque vários insumos para tratamento de esgoto são importados, né? Então, tem todo um desafio que a gente vai... O problema é um bom problema, porque agora a gente está na trajetória certa, mas a gente vai enfrentar ainda os desafios relevantes aí nos próximos anos. Maurício Portugal, colunista do Money, obrigado pela conversa, por trazer essa boa notícia, ainda que com alguns senões, mas é um bom problema. Obrigado, Portugal. Obrigado bom fim de semana. Você também.